Olá pessoal, essa vai ser uma aula curta para compensar as aulas compridas que a gente está tendo. E a gente vai fazer 3 exercícios bem parecidos com o que a gente fez na sala de aula, que é o que eu espero que vocês consigam fazer com a aula de terça-feira. Tá. Primeiro, exercício 1, base e dimensão. Responda, algum vetor é redundante? Então a gente tem aqui esse espaço vetorial. E do que vocês já sabem, obrigatoriamente pelo menos um vai ter que ser redundante. Por quê? Porque eu tenho 3 vetores e os 3 vetores estão dentro de R2. Concordam comigo? Os 3 vetores, eles têm 2 coordenadas cada um. Então, se nenhum for redundante, a gente vai ter um espaço dentro de um plano. Porque, ó, 2 coordenadas é um plano. A gente tem 3 vetores que formam, se eles forem ali, eles são obrigados a formar um espaço. E o espaço não pode estar dentro de um plano. Portanto, então eu já sei que vai ser. Mas vamos fazer a continha. Como é que a gente faz essa continha? Para saber se algum vetor é redundante, a gente precisa saber se os 3 vetores geram o zero. Lembram daquilo lá? Como combinação linear. Então eu vou fazer assim, ó. Alfa 1, 0, mais beta 0, 1, mais gama 2, 3. Isso aqui é capaz de zerar o 0, 0? Isso aqui é um 3, tá, gente? Essa é a minha pergunta. Como eu faço para responder essa pergunta? Eu vou fazer todas as multiplicações aqui com chuveirinho e depois somar os resultados. Isso aqui vai dar, ó, alfa 0, mais 0 beta, mais 2 gama, 3 gama, igual 0, 0, 0. Agora somando os resultados, ó. Primeira coordenada, alfa mais 0 mais 2 gama, alfa mais 2 gama. Segunda coordenada, 0 mais beta mais 3 gama, beta mais 3 gama, igual a 0, 0. Para isso tudo ser verdade, eu preciso que a primeira coordenada seja igual à primeira, a segunda seja igual à segunda. Então, alfa mais 2 gama é igual a 0, beta mais 3 gama igual a 0. Isso aqui vira uma matriz. Opa, deveria ter dado mais espaço, calma aí. Isso aqui vai virar uma matriz que a gente tem que escalonar. Lembra? Para resolver esse sistema. Um sisteminha, a gente vira uma matriz para escalonar. Que matriz? Ó, a primeira coluna vai ser a coluna dos alfas. A gente tem um aqui e um 0 embaixo. Segunda, dos betas. A gente tem 0 e 1. Terceira, dos gamas, 2 e 3. E aqui um pontilhado que dá 0 e 0. Vamos resolver agora. A gente tem que escalonar isso aqui. Nossa, já está escalonado. Olha que bênção. Ó, escalonado, né? A gente tem, cada uma das linhas tem um pivô diferente. Aqui tem um pivô, aqui tem um pivô. E embaixo dos pivôs a gente tem uma escadinha de zeros, que nesse caso é uma escadinha de um só degrau. Mas temos. Dá para deixar mais bonito? Dá, mas não é necessário, gente. Temos isso aqui. Aí a gente pergunta, tem algum vetor inútil? Tem algum vetor inútil. Como é que chama? Redundante. Tem um vetor redundante, que é qual? O vetor correspondente à gama. Veja, gama não tem pivô. Tá vendo? A terceira coluna não tem pivô. Se ela não tem pivô, quer dizer que o terceiro vetor é redundante. Nosso terceiro vetor é o 2, 3, ele é redundante. Então, sim, resposta. Sim, o 2, 3. Aí, segunda pergunta, encontre uma base para W. Então, vamos encontrar uma base para W. Para encontrar uma base para W, a gente precisa de um conjunto de vetores LI que formem W, né? A gente já sabe que esses 3 não são LI e a gente sabe que os outros 2 são LIs. Por quê? Porque só o terceiro vetor que era redundante, os outros 2 eram necessários. Então, uma base para W vai ser o conjunto que tem o primeiro vetor e o segundo vetor, que são os vetores importantes, os vetores que não são redundantes. Fechou? Determine a dimensão de W. Poxa, se existe uma base de W que tem 2 vetores, a dimensão certamente é 2, que é a quantidade de vetores da base. Beleza? Tem outras bases de W? Com certeza vai ter milhares, infinitas bases para W, mas se a gente encontrar uma e souber a quantidade de elementos desta base, a gente tem a dimensão de W, bem tranquilo. Segundo exercício, posto dimensão e vetor redundante.
Coloque os vetores abaixo como linhas de uma matriz e determine o posto, que é aquilo que a gente faz na segunda parte da aula, ó. A gente coloca, deixa eu colocar mais espaço aqui. Cria uma matriz com os vetores, 1, 3, 3. E agora a gente tem que determinar o posto. Para determinar o posto dela, a gente tem que, primeiro, escalonar, segundo, contar quantos pivôs a gente tem. Isso aí é o posto, bem tranquilinho. Escalonando, eu vou fazer como? Eu vou fazer primeira linha menos a terceira e colocar na terceira. Então, na terceira linha eu vou colocar linha 3 menos a linha 1. Aí já fica mais gente positiva e tá tudo certo. Vou colocar o resultado aqui embaixo, tá, gente? Porque daí a gente faz uma matriz por linha, para ficar organizadinho. Então, aqui é a nossa matriz. Vamos lá. Vou fazer isso aqui. Quando eu fizer isso aqui, ó, como tudo vai na linha 3, eu repito a linha 1 e a linha 2. Na linha 3, eu vou colocar o resultado, ó. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 3 menos 0, 3. Beleza? Ainda não temos escalonado, porque ó, aqui o pivô está aqui e aqui o pivô está aqui. A gente não pode ter dois pivôs um embaixo do outro. Então o que é que eu vou fazer agora? Ó? Na linha 3 eu vou colocar o resultado da linha 3 menos a linha 2. Como é que vai ficar? Vou escrever aqui embaixo. Ó. Linha 1 e 2 continuam como são. Opa. Na linha 3, aqui nesse espaço da linha 3, eu vou colocar o resultado. Linha 3 menos linha 2. Então, vai ficar 0 menos 0, 1 menos 1, 3 menos 3, 0. Agora, eu tenho uma escadinha de zeros. Eu tenho um pivô por linha. Essa linha tem um pivô, essa outra linha tem um pivô. E essa linha aqui que não tem pivôs é porque ela não tem número nenhum. Tá, fechou, tudo certo. Todas as linhas que tem todo mundo zero tem que ficar embaixo. Então, eu já escalonei. Escalonada. Estando ela escalonada, eu vou responder qual é o posto. O posto é a quantidade de pivôs que eu tenho. Ó. 1, 2 pivôs. Então, o posto é 2. Agora, qual é a dimensão do espaço gerado? Primeiro, vamos entender a pergunta. Ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é a dimensão do espaço gerado por esses 3 vetores aqui em cima? A dimensão do espaço gerado é igual exatamente ao posto da matriz criada com os vetores como linhas, que é o que a gente fez aqui. Ou seja, tenho 2 pivôs, o posto é 2, então a dimensão do espaço gerado também é 2. Beleza? Algum vetor é redundante? Sim, gente, por quê? Porque se o posto é 2 e a dimensão é 2, e eu tenho 3 vetores, quer dizer que um está inútil aqui. Fechou? Então, sim. Qual deles a gente não tem como saber? Para a gente saber qual deles, a gente teria que resolver esse sistema como a gente fez na primeira, beleza? Mas ele não está perguntando qual, não está pedindo uma base, ele só quer saber qual é o posto, qual é a dimensão e se tem algum redundante. Temos sim um redundante. Por que um só? Porque a gente tem 2 pivôs e 3 vetores. Então, só sobra um que é redundante, que foi esse cara que não faz parte da nossa base. Beleza? Vamos para o terceiro agora, gente. Terceiro exercício. Completando uma base de R3. Que é a última coisa que a gente faz lá na aula. A gente tem esse espaço aqui, a gente tem esse conjunto de vetores aqui, que tem 2 vetores. Como R3 é um espaço, ele tem dimensão 3 dimensões, a gente conhece lá, tipo, uma coisa 3 dimensões, a gente sabe que é um espaço. A dimensão, se a gente pegar um espaço vetorial gerado por esses 2 vetores, a gente vai ter uma coisa de dimensão 2, não é isso? Porque se a base tem 2 vetores, a dimensão do que a gente está criando do espaço vetorial é 2. Mas para eu criar o espaço R3 completo, eu preciso de mais um vetor. Então é isso que a gente vai entender como fazer esse mais um vetor. Primeira coisa que a gente faz vai ser verificar se esses 2 caras são LI. Vamos verificar. Como a gente verifica? 1, 2, 0, 1, 2, 3, escalona e vê se realmente tem 2 pivôs. Se a quantidade de pivôs for igual à quantidade de vetores, é todo mundo LI. Se não, tem alguém ali inútil. Então vamos fazer isso aqui. Aqui eu coloco o que eu vou fazer, né? Na linha 2, eu vou colocar
linha 2 menos linha 1. Olha como vai ficar. Linha 1 repete igual. Aqui na linha 2 eu vou colocar linha 2 menos linha 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 0, 3. Tá escalonado? Tá escalonado. Tem quantos pivôs? 2 pivôs, 2 vetores, é todo mundo ali. Primeira coisa que a gente tinha que fazer, que era verificar a verificação completa. É ali. Então a gente só precisa de mais um vetor. Beleza? Além disso, como a gente já escalonou, olha que bonito. Qual foi o pivô que ficou faltando? O da linha do meio, da coluna do meio, desculpa. Portanto, para a gente completar isso aqui, criar uma matriz de fato, vou repetir aqui os vetores que eu tenho, a gente precisaria criar alguma linha que tenha um pivô aqui. Pode ser, por exemplo, isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, menos 1 e aqui, sei lá, menos 3, pode ser, tanto faz. A gente geralmente dá prioridade para criar uma coisa que seja fácil, né? Quanto mais 0, melhor, quanto mais 1, melhor. Então, a linha mais simples que a gente consegue criar é essa daqui. E com isso a gente completa a base. Olha que legal. A nossa base fica 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 0, 1, 0. Olha que bonito. Então, ó, letra A, fizemos, colocamos as linhas em uma matriz, escalonamos e até aqui, beleza, letra A. Letra B, qual coluna ficou sem pivô? A segunda. Letra C, complete S para formar uma base de R3. A gente colocou esse vetor aqui, que ele tem um pivô na segunda coluna. Por isso que ele forma a base, ajuda a terminar a base de R3. E isso aqui, de fato, é uma base de R3. Beleza? E é isso. Bem tranquilinho. Os exercícios que tem para fazer são bem tranquilos. É isso aí. Acho que não sei nem se deu 10 minutos. Fechou, gente. Até mais.